E aí, gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu só queria me apresentar. Meu nome é Henrique Ai. Eu estou atualmente no penúltimo ano do curso de Física da Ludwig Maximilians Universität, lá em Munique. E além dos vídeos aqui do canal, eu também ofereço aulas particulares e monitoria para o pessoal que está na faculdade, principalmente para o pessoal que está na faculdade. Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem participar desse projeto, manda uma mensagem lá que a gente resolve. E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula sobre eletricidade e magnetismo, e hoje a gente vai brincar de aplicar a lei de Gauss nos desafios que eu passei na última aula. Então, relembrando os desafios da última aula, eu tinha basicamente um cubo, eu coloco a carga em duas posições diferentes e eu quero saber qual que é o fluxo por cada uma das faces desse cubo. O primeiro caso, eu vou chamar aqui o caso de 1 e 2, o primeiro caso é com a carga no centro do cubo, e o segundo caso é com a carga em um dos vértices do cubo. Bom, então vamos começar a brincadeira. Estamos aqui no caso 1 e a gente vai tentar resolver essa conta pela integral. Então, a primeira que a gente vai tentar é fazer calcular o fluxo na face de cima, essa daí que está numerado com 1 em letra romana. Então, para isso a gente primeiro precisa do elemento de área. O elemento de área é dx dy vezes o vetor EZ, por quê? Porque ele aponta na direção perpendicular da superfície, para fora sempre, e o Z é fixo, no caso a altura é fixa, e a gente vai variar o x e o y. Então é como se fosse um quadradinho em uma dessas faces aí, e o vetor normal apontando para fora. O campo elétrico, se a gente se lembrar da fórmula, é kq sobre r quadrado na direção de r. A gente pode escrever o vetor ER explicitamente, então é r dividido pelo módulo de r, e isso em coordenadas cartesianas enfim, é isso aí. Então o E de x, y, z é kq 1 sobre r ao cubo, lembrando que o r é raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, a distância normal, Pitágoras básico, e o vetor r é o vetor x, y, z por definição. Bom, então, dito isso, a gente pode começar a brincar. Vamos escrever o que a gente já sabe aqui. Na face de cima o z tem uma altura fixa, o z é igual a L sobre 2. A gente tem o campo, a gente tem a área. Então é só calcular a integral. O fluxo é a integral de EdA. Substituindo o E e o dA, fica que o fluxo é a integral de dx dy dessa coisa bonita aí. Bom, se vocês quiserem tentar fazer, porque sei lá, vocês gostam de resolver integral complicada, vocês podem até fazer, mas ela é meio difícil de ser resolvida analiticamente. E além do mais, a primeira integral em dy se resolve relativamente fácil, a em dx é um pouquinho mais chatinha, dá para fazer, só que não é bonito e tal, e a gente quer fazer as coisas de um jeito rápido. Então a gente pode fazer as coisas de uma maneira um pouco mais inteligente. Até porque Gauss descobriu a lei dele por um motivo que é tornar a nossa vida mais fácil, senão ficaríamos loucos fazendo integral. Então a gente quer usar a lei de Gauss. Vamos escrever aqui a lei de Gauss de novo. A lei de Gauss diz que o fluxo sobre a superfície fechada, então sobre todo o cubo, é Q sobre ε0. O que mais a gente sabe? A gente já sabe que a carga está bem no centro do cubo. Isso quer dizer que o fluxo tem que ser o mesmo para todas as faces. Não faria sentido, sei lá, a face de cima ter um fluxo maior do que a face de baixo, sendo que está tudo à mesma distância, tudo a mesma geometria, então não faria muito sentido. Em outras palavras, o fluxo sobre a face tem que ser igual ao fluxo total dividido por 6, porque são 6 faces, o fluxo é o mesmo para todos e somando todos eles tem que dar o fluxo total. Então o fluxo em cada face é igual ao fluxo total dividido por 6. E daí terminamos nosso problema, que a gente já sabe qual que é o fluxo total pela lei de Gauss, e é só dividir por 6. Então, eu acho interessante notar que a conta que vocês provavelmente, sei lá, resolveriam em 1 hora com integrais complicadas e, sei lá, eu apelando pro Wolfram quando a coisa ficar feia, aqui a gente resolve em 3 linhas e tá tudo feito. O caso 2 é um pouquinho mais interessante, a gente vai resolver ele aqui.
E, como de costume, a gente quer resolver sem fazer nenhuma integral complicada, porque a gente não é masoquista e a gente tem amor à nossa vida. Bom, então, uma coisa que seria interessante notar é que qual que é o fluxo nessas faces onde que a carga está. Então a carga está dentro de 3 faces do cubo, por assim dizer, a de cima, a da direita e a de trás. E, enfim, vamos ver qual que é o fluxo nessas 3 fases. Eu acho que é um primeiro bom começo para resolver o problema. Se vocês notarem, as linhas de campo e elas estão no as linhas de campo elas estão basicamente na superfície, elas não saem de lá. E o vetor dA ele é sempre perpendicular à superfície. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dA é perpendicular a E. Em outras palavras, a gente sabe que para resolver o fluxo é a integral dessa brincadeira toda, a integral de duas coisas que são perpendiculares quando você faz o produto interno é sempre zero, porque tem o cosseno do ângulo, o cosseno de 90 é zero, então o fluxo nessas 3 faces é zero. Com isso a gente já eliminou literalmente metade do problema, porque 3 faces a gente sabe que o fluxo é zero, sobrou as outras 3. E agora a gente precisa pensar um pouquinho como resolver esse problema. E seria muito bom se a gente pudesse usar o caso 1 que a gente já resolveu, que é o do cubo com a carga bem no meio, para resolver esse problema. Bom, por sorte a gente pode, porque a gente pode completar aquela imagem lá, essa daqui, usando outros cubinhos para ficar que nem o caso 1. Então a gente pode pegar, completar a imagem. Então a gente tem, no caso, aquele cubo que estava no enunciado, seria o primeiro de baixo aqui. A gente coloca os cubos do lado de forma que ele fique bem no meio e se pareça de novo com o problema 1 que a gente já resolveu. Então o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que cada face do cubão é composta por 4 faces dos cubinhos, que é o que a gente quer saber originalmente. Outra coisa que a gente sabe é que a carga está bem no meio. Então, o fluxo que passa por cada uma delas é exatamente a mesma coisa, a mesma história do caso 1. Então, é só a gente, enfim, já que os cubinhos também estão dispostos simetricamente, tudo à mesma distância, tudo à mesma geometria, tudo mesmo tudo, então o campo em cada cubinho, o fluxo em cada cubinho tem que ser o fluxo em cada cubão dividido por 4. Em outras palavras, a gente pode escrever aqui o fluxo em cada cubinho é 1/4 de Q sobre 6ε0, que é o fluxo em cada face do cubão, e a gente resolveu o problema em 2 linhas também, super simples, super fácil, sem nenhuma integral. E agora, como de costume, eu vou deixar um exercício para vocês. O exercício é uma meia casca esférica, a gente tem o E apontando para cima, então na direção Z, e eu quero saber qual que é o fluxo nessa casca esférica. Só para constar, não tem essa tampa de baixo, então eu tentei fazer pontilhado para representar isso, mas tem essa parte de cima, essa casca aí. Bom, agora vamos a algumas dicas. Se vocês querem fazer na moral, eu recomendo não ouvirem as dicas, porque elas já resolvem o problema praticamente. Mas enfim, vamos lá. As dicas que eu dou são: primeiro, se você for uma pessoa corajosa que quer fazer as contas na integral, na marra mesmo, essa daí é bem mais fácil do que a do cubo, então dá para fazer sem grandes problemas. E para fazer essa integral, eu sugiro vocês escreverem esse dA em coordenadas esféricas não cartesianas e, enfim, pensar um pouco o que é o EZ vezes o dA escrito em coordenadas esféricas. Vocês vão ver que não é muito difícil. E se você quiser usar a lei de Gauss, porque você é uma pessoa que quer resolver tudo rápido e sem pensar muito, bom, a lei de Gauss vale para superfícies fechadas. Então, se vocês conseguirem fechar essa meia casca aí, essa meia esfera, vocês resolvem o problema praticamente. E agora o gabarito, ele realmente dá a resposta, então, se vocês querem resolver isso sem maiores ajudas, eu recomendo pausar o vídeo, fechar o vídeo, qualquer coisa, porque eu vou dar o gabarito agora e ele deixa bem claro o que você tem que fazer, pelo menos se você tiver uma noção do que está sendo trabalhado. Bom, o fluxo sobre essa casca esférica é πr² vezes o campo. E lembrando, o campo é constante, ele está constante na direção Z. Bom, dito isso, essa aula ficou bem rapidinho. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram. Se eu fui muito rápido ou muito devagar,
muito confuso, muito qualquer outro adjetivo que vocês quiserem colocar aí, por favor, avisem. E nas próximas aulas eu não sei se eu vou fazer mais uma sobre lei de Gauss, porque é uma coisa bem importante, ou se eu vou começar um outro assunto, mas enfim, vocês com certeza vão descobrir no próximo vídeo. E é isso. Mais uma vez, obrigado a todos e espero vê-los novamente numa próxima.